Bom, pessoal, continuando aqui o nosso estudo sobre poliedros, vamos falar sobre a relação de Euler. A relação de Euler foi o resultado de uma descoberta de um suíço chamado Euler, onde ele descobriu que se pegasse o número de vértices, subtraísse o número de arestas e somasse o número de faces, o resultado seria igual a 2. Então, essa fórmula descoberta por Euler, ela pode ser escrita nesse formato aqui, vértice menos aresta mais face é igual a 2, ou ainda, vértices mais face é igual a aresta mais 2. Eu acho mais viável essa fórmula aqui. Ela é bem mais simples e mais fácil de compreender e de aplicá-la. Bom, vamos então entender um pouquinho sobre vértice, aresta e face. Olha, como eu já disse, o encontro entre as arestas é o que a gente chama de vértice. Então, aqui eu tenho vértice. Nós temos aqui essas linhas que são esses segmentos aqui, a gente chama de aresta. E esses polígonos que se unem um ao outro para dar origem ao poliedro, a gente chama de face. Aqui nesse poliedro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 faces. Então, o número de faces aqui vai ser igual a 5. O número de aresta vai ser igual, eu tenho 3, 6, 9 arestas. E o número de vértice, eu tenho 3, 6. Vértice é igual a 6. Então, olha só, vamos ver se vale aqui a relação de Euler. Então, eu tenho aqui o número de vértices, 6, mais o número de faces, 5, é igual ao número de aresta, 9, mais 2. 6 mais 5, 11, que é igual a 11. Então, como vocês podem ver, nesse polígono, nesse poliedro, vale a relação de Euler. Então, e nesse poliedro, eu tenho aqui 2 faces hexagonais e tenho 6 faces retangulares. Então, vamos que o número de faces é igual a 2 hexagonais e 6 retangulares, são 8. O número de arestas são, eu tenho 6 mais 6, 12, mais 6, 18. 6 na base, 6 na parte superior e 6 nas laterais. Então, eu tenho 18 arestas. E vértices, eu tenho 6 vértices aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na base, 12 vértices. Então, vamos aplicar a relação de Euler nesse poliedro. A relação de Euler me diz que o número de vértices, 12, mais o número de faces, 8, é igual ao número de aresta, 18, mais 2. 12 mais 8 são 20, que é igual a 18 mais 2, que também são 20. Bom, pessoal, aqui nós temos os poliedros de Platão. Os poliedros de Platão são apenas 5. Eles fazem parte do grupo de poliedros regulares. Por quê? Porque eles têm como características as seguintes. Eles têm todos os polígonos com a mesma medida, ou seja, os polígonos que formam esse poliedro são congruentes. Todos os vértices aqui, em qualquer um deles, concorrem ao mesmo número de arestas e vale a relação de Euler. Então, os poliedros de Platão são poliedros regulares,
Por quê? Porque eles têm aqui polígonos congruentes, são formados por polígonos congruentes, polígonos com mesma medida. Então, são apenas 5, que são o tetraedro, o hexaedro, que também é chamado de cubo, o icosaedro, e o dodecaedro e o octaedro. Se a gente fazer aqui pegar as iniciais deles, colocando na ordem, nós temos aí o menor, que é o tetraedro, depois temos o hexaedro, depois o octoedro, depois o dodecaedro e, por fim, o icosaedro. Olha, o tetraedro, quatro lados, 4 faces, o hexaedro, que é o cubo, 6 faces, o octoedro, 8 faces, dodecaedro, 12 faces e o icosaedro, 20 faces. Interessante também, pessoal, que o tetraedro, ele é formado por faces triangulares. Então, vou escrever aqui um macetezinho para vocês não esquecerem. Então, o tetraedro é formado por faces triangulares, o hexaedro é formado por faces quadrangulares, o octaedro também por faces triangulares, o dodecaedro por faces pentagonais e o icosaedro por faces triangulares. Então, vejam vocês que aqui, se vocês escreverem o 3, saltando uma letra, você vai ter 3, 3, 3 e no meio 4 e 5. Então, é um macetezinho simples para você memorizar esses polígonos, esses poliedros de Platão, né? E nós temos aqui, olha, se você juntar aqui as iniciais desses poliedros do menor para o que tem menor número de polígonos ao maior, nós temos aqui a palavra Todd, que lembra um achocolatado, né? Que é formado aí pelas iniciais dos poliedros de Platão. E aqui nós temos o número de arestas que tem as faces desses poliedros, né? O tetraedro tem faces triangulares, o hexaedro quadrangulares, o octaedro triangulares, o dodecaedro pentagonal, né? São 5 faces, são 5 arestas, e o icosaedro por faces triangulares. Então, todo o poliedro de Platão, todas as faces têm o mesmo número de arestas, todos os vértices concorrem com o mesmo número de arestas e vale a relação de Euler em qualquer um deles, tá?